Sabe essa sensação de estar meio que perdido, de não estar se encontrando em lugar nenhum? Então, eu tenho uma coisa para te falar. Talvez isso não seja só uma sensação. Talvez você realmente esteja perdido e deva repensar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, no seu trabalho, na sua trajetória. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo contando da perspectiva prática de quem também está, talvez, num momento de vida parecido com o seu, sobre como você pode passar por esse processo e principalmente sair dele muito melhor. Mas antes da gente ir realmente para o conteúdo, eu vou te pedir para você, por favor, deixar o seu like, clicar no botão de se inscrever, porque isso vai me ajudar muito. Como eu te falei antes, esse canal não é um canal de alguém que já chegou lá, é de alguém que também está na trilha, de alguém que também está na busca, e você vai me ajudar muito a levar esse conteúdo para mais pessoas. Agora, indo direto ao ponto, nesse vídeo eu vou te ajudar a como achar uma nova direção. Mas antes disso, é muito importante que você dê um passo atrás para poder ver como você realmente chegou nesse momento de olhar ao redor e ver que você se encontra perdido. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Provavelmente você foi seguindo um caminho que culminou, que chegou no ponto final, e nesse ponto final você acabou não encontrando o que você buscava ou encontrando, mas descobrindo que aquilo ali não era realmente o que você queria ou o que você precisava. Então, antes da gente descobrir qual é a nova direção que você deve seguir, você primeiro precisa pensar em quais as etapas que te guiaram até esse ponto aí, até esse ponto onde você se encontra totalmente perdido, totalmente à deriva. E aí a primeira coisa para poder fazer essa retrospectiva é você olhar para a sua jornada sem julgamento. Você precisa olhar para ela como um aprendiz e aprender com o seu passado. De certa forma, o seu passado está aí para te orientar sobre o que você não quer mais fazer e como você evita repetir e cair nos mesmos buracos. Então, dá uma olhada aí para o que aconteceu na sua vida, quais foram as etapas que você seguiu para poder chegar exatamente nesse ponto onde você se encontra frustrado, perdido e sem direção, sem rumo. E aí é super importante que você anote esses erros, esses pequenos vacilos que você acha que cometeu, para que você não repita eles. Escolha o que você não quer fazer mais, escolha quais erros você não quer repetir, porque não necessariamente quem erra aprende. Só aprende quem sabe que errou consciente e sabe como não errar de novo. Porque se você acreditar cegamente que quem erra aprende, você necessariamente vai cometer vários erros, mas não quer dizer que eles vão te guiar para uma solução ou que você vai aprender a evitar eles. Para você aprender a evitar os erros antigos, você precisa ter consciência de que está errando. Então, nesse momento, olha só, se fosse eu do passado, eu ia cometer esse e esse erro. Só que hoje eu já sei dessa coisa aqui, então eu não preciso mais cometer esses erros, eu já tenho consciência de como eu posso evitar que isso aconteça. Por isso, anotar é sempre essencial, eu bato sempre nessa tecla. Tudo que você anota, você tem uma fonte ali para consultar. E sejamos claros, a gente anota tudo, a gente anota números de telefone, e-mails, a gente anota questões de matemática, anotamos tudo. Nada mais justo também do que nós anotarmos as coisas da nossa vida, porque, de certa forma, nós somos um aprendiz da nossa trajetória. Então, não tem vergonha nenhuma em você ter um caderno seu, onde você anota os seus erros, anota os seus vacilos, para que você não cometa eles de novo e para você saber lidar com eles quando a vida te proporcionar situações parecidas com a que você já enfrentou no passado. Falando sobre isso, comigo aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu sempre tentava ir na academia e manter certa consistência na academia, certa constância, mas eu acabava desistindo no meio do caminho porque eu não via o resultado daquele esforço. E sinceramente eu não gosto de academia, eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu não gosto. Eu ia pelo resultado. E aí às vezes eu ficava ali por 1, 2, 3 meses e eu nunca conseguia ver que eu estava de fato evoluindo. E sem ver essa evolução, na maioria das vezes as pessoas convencionais desanimam do processo. O que te anima durante o processo é o fato da sua evolução estar bem clara ali e você conseguir enxergar ela acontecendo. E aí eu ia na academia e todas as vezes eu não
seguir um plano nutricional, ou eu fazia os exercícios da minha cabeça, ou eu também não tinha um personal ali para me acompanhar, e todas essas coisas, por mais que eram erros, eu sempre repetia elas. Então eu ia, fazia 3 meses, não dava resultado, aí ficava 1, 2 anos sem ir, tentava de novo da mesma forma, cometendo os mesmos erros, e eu nunca tomava consciência do que estava me atrapalhando, que na verdade eram coisas que eu sempre repetia nas minhas novas tentativas. Então, se você não tiver consciência desses erros, desses buracos onde você cai com frequência, talvez na hora de você trilhar uma nova rota não vai nem adiantar ter um GPS, porque os buracos não estão escritos lá. Os buracos você só vai descobrir ao longo da jornada. E se você não anotar onde eles estão, você vai cair de novo nos mesmos buracos e de novo, até que você tome consciência que eles estão lá e o que fazer quando enfrentar eles. Então nunca negligencie a tomada de consciência sobre os seus vacilos e principalmente nunca deixe de anotar. Isso vai fazer toda a diferença nesse processo. Outra coisa também é que é muito importante que você reflita sobre o que você não tem aí nesse momento que você gostaria de ter ao traçar uma nova direção. Então, se eu estou perdido no meu trabalho, se eu sinto que o meu trabalho não me completa, que eu estou aqui à deriva, o que falta nesse trabalho para eu sentir que eu estou em movimento? O que falta, por exemplo, na minha vida para eu sentir que eu estou no movimento? Se você não tiver também consciência disso, você vai acabar fazendo novas mudanças e novamente sem encontrar realmente o que deseja. E aí vai acabar caindo na mesma vala e na mesma sensação ruim de continuar perdido. Pensando nisso, tem uma coisa muito importante que eu preciso que você saiba. Toda vez que você lembrar de algo que você não tem ou de algo que você gostaria de ter, quando você traçar uma nova rota, você precisa sentir a dor dessa falta. Vamos supor que você queira ter um carro que hoje você não tem. Isso precisa estar te incomodando, necessariamente. Porque se não estiver te incomodando, isso não vai te motivar a achar uma nova direção, a enfrentar os desafios que vão aparecer para que você consiga isso. Então, é necessário que você não negligencie o sofrimento ou a dor, ou como você quiser chamar. Isso está aí, está presente, e eu também não vou ser a pessoa que vai virar para você e vai falar assim, olha, não se preocupa, tá? O carro uma hora vai vir, Deus dá. Não, Deus até pode dar, mas você precisa correr atrás e precisa sentir o incômodo de não ter. Porque se você não se sentir incomodado com o seu momento, talvez você nunca vai ter força suficiente para poder buscar uma nova solução. Então é necessário sentir, sabe, essa fisgadinha de incômodo aí, precisa estar sentindo ela mesmo. Ela não pode passar até que você consiga chegar no seu objetivo, porque ela é um impulso que vai te dar o start para você começar a fazer o que precisa ser feito para chegar até o seu objetivo. Ela é o start inicial e ela precisa existir. Então, por favor, sempre veja a sua necessidade que não está sendo atendida como uma força motriz, como uma força de motivação para que você tenha energia, para que você tenha empenho real em dar o primeiro passo. É claro que depois vão vir outras fontes de motivação, mas essa inicial, esse desconforto inicial, ele é imprescindível para que você inicie o processo. E o que eu acredito que seja o último passo para talvez sair desse momento de se sentir perdido e para encontrar um novo caminho, uma nova forma de ver as coisas, de trabalho, de vida, de relacionamento, é também você entender que coisas serão perdidas no caminho e você tem que estar disposto a isso. Amizades vão ser perdidas, relacionamentos vão ser perdidos, às vezes o seu trabalho vai ser perdido, às vezes dinheiro você vai perder. Algumas coisas você vai precisar acabar se abdicando no seu caminho, porque talvez para você conseguir coisas novas, você vai precisar se livrar das coisas antigas, isso é natural. Também não descarte a possibilidade de você perder, por exemplo, um comportamento seu que te levava a ter uma amizade ruim, que te levava a ter um trabalho ruim, que te levava a ter um relacionamento ruim. Porque é muito fácil também você pensar assim, olha, eu me sinto perdido no meu relacionamento, eu vou arrumar outro
porque isso vai me completar e eu vou ser mais feliz. Mas e se o problema não for de fato o seu relacionamento ou o seu companheiro? E se o problema for um comportamento que você repete e que você vai continuar repetindo no seu novo relacionamento? Ou no seu trabalho, às vezes você está com certa arrogância no seu trabalho e está repetindo esse comportamento mesmo quando você troca de emprego. Então não vai adiantar ficar mudando as coisas ao seu redor se você também não estiver disposto a largar a mão de coisas que você tem aí dentro. Eu, por exemplo, por algum tempo trabalhei numa empresa onde eu queria chegar a certo patamar, a certo cargo, mas tinha algumas características minhas que eu não abria mão. E eu acabava me sentindo assim, o sabichão do lugar. E de certa forma eu acredito que eu sei de muita coisa, mas eu tinha certa arrogância em compartilhar o que eu sabia e ajudar outras pessoas e principalmente em aceitar que eu não sei de tudo. E essa certa arrogância eu carreguei comigo em vários outros empregos, o que me fez neles também não obter sucesso como eu gostaria. Então, às vezes eu chegava até um patamar maior, até um cargo maior, mas eu nunca conseguia alcançar o que de fato eu queria porque eu não me livrava do meu comportamento que estava repetitivo em todos os outros empregos anteriores. Então não adiantava mudar de emprego se eu não tivesse disposto a abrir mão de algo que estava dentro de mim e não nos trabalhos que eu conseguia. Claro, é sempre muito importante ressaltar que o ego é seu inimigo. Você tem que estar disposto a encarar o ego e a ter a bandeirinha da humildade, porque você vai precisar. Muitas vezes quando você estiver fazendo alguma grande mudança na sua vida, quando você quiser realmente quebrar esse padrão de se sentir perdido, você vai precisar, às vezes, pedir ajuda. E pedir ajuda vai sempre contra o natural do nosso ego. O nosso ego quer estar acima de tudo, acima de todos e se sentir o maioral. Só que, na verdade, o natural do ser humano é quando ele precisa de ajuda, ele pede ajuda. E, às vezes, as pessoas vão te oferecer ajuda. E é necessário que você esteja numa posição de humildade e entender que você está num processo de mudança, está buscando um novo caminho e que nessa etapa da sua vida é importante ter ajuda. E qualquer ajuda que vier vai vir para o seu bem. Se alguém está te oferecendo ajuda, não é porque ela quer te humilhar ou porque ela quer te desprezar. É porque ela reconhece que você está num caminho, que você se encontra perdido e que talvez ela pode sim dar uma mão amiga, que às vezes vai ser um conselho, às vezes vai ser dinheiro, às vezes vai ser realmente algum conforto. E essas coisas você precisa estar numa posição de aprendiz da vida e aceitar com humildade que se elas estão no seu caminho, se você tem essas pessoas, não é à toa. Elas estão aí, não é para te subestimar, é para justamente te ajudar a brilhar mais. Quando esse suporte aparecer, eu te recomendo muito que você pense muito sobre o seu ego, coloque ele dentro de uma caixinha bem guardada e considere aceitar ajuda, porque isso pode ser a diferença entre você cessar esse sofrimento de estar perdido e achar a sua nova jornada em 5 dias ou 5 anos. Então eu te indico muito aceitar suporte, aceitar ajuda sempre que ela aparecer e sempre que você realmente precisar. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e eu espero que eu tenha te ajudado. Tchau e até o próximo vídeo.